Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no canal do YouTube da Rio Flor para comemorar o Setembro Floral. Eu sou Célia Gouveia, sou presidente da Rio Flor e estou aqui junto com a nossa diretoria para acolher todos vocês que têm prestigiado os nossos encontros do Setembro Floral. Então, aqui estão presentes os vários integrantes da nossa diretoria que vão dar um oi aqui para vocês. Mariana. Olá, pessoal. Eu sou a Mariana Clemente, eu sou vice-presidente da Rio Flor. Lisete? Eu sou Lisete, né? Mas eu não sou mais da diretoria. Né? É eterna. Eu passei aí o cetro para Celinha como presidente e para o resto da diretoria, as outras que estão aqui, que representam muito bem essa diretoria. Né? Mas é isso. Então, eu estou feliz de estar participando junto, porque a Rio Flor é minha casa também, né? E estar comemorando o aniversário do Dr. Bach e estar aqui para participar junto com a Andréia, que é de longa data, né, Andréia? Que a gente conhece. Então, é uma alegria muito grande, e especialmente falando para o dia o mês do terapeuta. Né? O dia está marcado 24, mesmo, que é o nascimento do Bach, mas é o mês inteiro que a gente comemora. É isso. Vamos depois ouvir a Andréia, mas agora vamos... Peraí, Lisete, você sabe que você tem cadeira cativa. Toda hora a gente vai lá e fala, Lisete, chega mais. Para sempre. Todo o meu amor por todas, todos, e pela Rio Flor e pela terapia floral. Suzanita, vamos lá. Eu sou Suzana Deslandes, eu participo da diretoria na secretaria e estou aqui muito contente de poder estar participando desse no mês da terapia, em homenagem ao Dr. Bach. Renata. Olá a todos, sou Renata de Menezes, também faço parte da diretoria e é com muita alegria que eu estou aqui nessa data tão importante para a gente e para estar aqui, né, participando com a Andréia nesse sistema tão bacana. Bom, Léo? Olá, pessoal, eu sou Leonardo Barros, também sou membro da diretoria, faço parte do Conselho Fiscal, e é uma honra estar prestigiando, né, esse momento tão maravilhoso que é para a gente, né, comemorar o aniversário de Dr. Bach, o dia do terapeuta floral e todas essas coisas que setembro traz com ele, a primavera, e é isso. Quem é o próximo aí? Quem é a próxima? Né? Luciana. Luciana. Está sem som? Olá, eu sou Luciana, faço parte do Conselho Fiscal também, junto com o Léo e outras pessoas que não estão presentes. E é muito legal a gente estar junto, né, comemorando o aniversário do Dr. Bach, que para a gente é uma estrelinha muito iluminada e que continua nos iluminando o tempo todo nessa caminhada, né? E um prazer receber a Andréia para falar do sistema das águas, que eu acho muito importante, né? Porque a vida da gente é água. Nós somos água, né? Então, isso deve trazer muita coisa boa para a gente, e eu estou aqui curiosíssima para saber muito de você. Obrigada. Então, gente, já temos aqui a nossa convidada maravilhosa, Andréia Faz, né? Que foi o que a gente pensou para esse dia, né? Como a Luciana falou, a água nos revela,
né? Nós somos água, né? É o meu olhar para a água está em tudo. Se não tem água, não tem floral. Não tem vida, né? Não tem vida, não tem nada, gente. Então, tudo passa pela água, no meu entendimento. E a Andréia tem essa pesquisa que ela vai apresentar aqui para a gente, essa pesquisa incrível, né? No sistema Aqua, Essência das Águas. Então, ela vai apresentar, não vou falar nada do sistema, que ela tem que trazer a alma do sistema para a gente, como nossa convidada especial para esse encerramento do Setembro Floral. Andréia, nosso coração está com você. Muito obrigada, eu só posso agradecer, eu fico muito honrada com este convite, eu fico muito feliz por estar com a Rio Flor nesse dia, da Rio Flor ter me chamado para comemorar o aniversário do Dr. Bach, esse grande cientista, eu chamo o Dr. Bach de um grande gênio para a época dele. E é muito gratificante para mim, como a representante da Aqua, né, que eu digo que eu trabalho para a Aqua, vir nesse dia e também lembrar vocês que às vezes a gente esquece. A Aqua, ela nasceu em Itatiaia, a Aqua é fluminense. Então, hoje nós estamos sediada em Bonito, no Mato Grosso do Sul, mas a Aqua nasceu nas montanhas da região de Visconde de Mauá, no município de Itatiaia. Então, a Aqua é fluminense, né? Então, é muito bom estar com vocês aí também. Bom, eu vou apresentar um pouquinho o sistema bem rápido e depois a minha intenção hoje aqui não é falar só do sistema, mas é falar da água, né? Para todo mundo. Eu sou terapeuta floral, iniciei a minha vida de terapeuta mesmo com os sistemas florais, o sistema de Bach, de Minas, de Gaia e outros. E trabalhei durante mais de 15 anos, 18 anos mais ou menos, só com a terapia floral. E quando eu me mudei para a região de Visconde de Mauá, que é um berço de águas, né? Brota água lá para todos os lugares, um certo dia, uma nascente brotou no meu jardim, na casa que eu morava, e essa nascente brotou ali. E eu comecei a ver, a princípio não dei muita importância, porque brotava água por ali tudo, mas aí em algum momento eu falei, não, peraí, tem alguma coisa a mais aqui aparecendo e me chamando, né? Então eu botei uma jarra de água ali naquela nascente, e a jarra saiu e a água pingou ali, um litro de água, e a jarra ficou toda suadinha com aquela água gelada de montanha, né? E então, naquele momento, eu falei, eu vou fazer essa essência, né? Eu vou ver qual que é dessa água aqui, né? E aí fiz essa essência, foi a primeira essência da Aqua, que se chama Olho d'Água da Gávea. O Olho d'Água da Gávea porque eu morava no vale ali, em Visconde de Mauá, que se chama Vale da Gávea. Então, e experimentei essa essência. Quando eu experimentei essa essência, eu não conseguia identificar 1, 2 ou 3 virtudes ou movimentos de consciência que ela trouxe. Eu comecei a identificar milhares de movimentos e comecei a identificar uma infinidade de movimentos que aquela essência estava me trazendo. Então, ela me trazia ali, naquele momento, tudo o que eu estava necessitando. Ela trabalhava muito o lado mental, ela trabalhava o emocional, ela trabalhava o meu campo áurico, ela começou a fazer um movimento extremamente assim, infinito, e eu chamo de um movimento integrado, de acordo com o que eu estava necessitando naquele momento. Então, eu comecei a experimentar essa essência, comecei a passar para outros clientes também, fui vendo a amplitude dela e comecei a anotar. Então, comecei a coletar as outras essências perto de onde eu estava morando, todas aí na região de Visconde de Mauá,
e depois resolvi subir para o Pico das Agulhas Negras, ali no Planalto, no Parque Nacional do Itatiaia, né? E coletei a essência de uma nascente que vem ali de dentro do Pico das Agulhas Negras, né? Então, quando eu fui para a altitude, eu percebi que na altitude a água ainda conversava de uma outra forma, que ela parecia que ela ia para outras dimensões e voltava para cá e trazia essas outras informações. Enfim, quando eu fiz a 17ª essência, eu conseguia já tratar todos os meus clientes com essas 17 essências, então eu me descolei das essências florais, porque eu percebi que tinha que fazer uma coisa diferente, que o meu caminho ele estava ali para fazer algo diferente, e eu percebi que era com a água. Então, lembrando também, né, que o Dr. Bach criou lá atrás o Rock Water, e aí eu fui mergulhar um pouco mais nessa história e fui prestar mais atenção nisso tudo, né? Então, eu percebi que o Dr. Bach, ele deixou essa dica, né? Ele entendeu as flores, trouxe toda essa maravilha desse mundo das essências florais, que eu sou também imensamente grata. E, por final, ele deixa uma única de água, que era a dica, olha, aqui tem algo. E hoje, olhando para tudo isso, eu percebo que talvez naquela época fosse muito diferente falar tão profundamente sobre a água. Porque hoje ainda eu percebo que hoje já se abriu esse campo para falar sobre a água, mas ainda é muito surpreendente quando a gente começa a pesquisar sobre a água. E então eu criei a Aqua a partir da 17ª essência, e a última essência criada nesse período foi a essência das Cataratas do Iguaçu, que eu sabia que a Aqua precisava, para ela ir para o mundo, para ela ser criada, ela precisaria da essência das Cataratas do Iguaçu. Então eu fui lá embaixo das Cataratas do Iguaçu, com aquele passeio de bote que se faz, até hoje a coleta mais caótica que eu já fiz em termos de mexer internamente. É um caos, mas é um caos libertador, aquela essência, onde ela vem, a água ali vem com a informação e com o propósito. Vai para o mundo fazer o que você veio fazer. Não importa de onde você vem, o que você está fazendo, mas você tem que cumprir o seu papel, né? E aí, então, foi lançada a Aqua, né? E a questão da água, ela é muito realmente, no início, e quando eu trabalhava com as flores, com as essências florais, a gente vê muito a água como um veículo. A gente vê a água como um elemento e um veículo. Então, a gente estudou quanticamente que a água fixa memória, né? Quando eu comecei a estudar a água, e não só estudar, eu comecei a me relacionar com a água, eu percebi que a água é um ser. A água tem consciência. Então, a partir desse momento, foi um marco assim, revelador, porque a água, em cada local que ela está, ela traz um propósito. Ela é um ser inteligente. Ela traz propósito em cada lugar que ela está. E, ao mesmo tempo, ela é uma só. Então, ela é um único ser, né? Com diversos propósitos em cada lugar que ela está, mas todos os lugares que ela está, ela contém todos os propósitos de todos os lugares. Porque ela é um corpo só, ela é um ser só. Mas na sua inteligência e na sua grande generosidade, ela consegue trazer uma comunicação flexível a cada sistema onde ela está. Então, eu comecei a observar isso e comecei a ficar maravilhada e comecei a ficar
é uma coisa surpreendente, porque mudou completamente a forma com que eu via as essências florais, que são quânticas também, né, que também trazem isso, mas eu tive uma certa dificuldade no início, porque eu não entendi a flexibilização e a inteligência da água. Então, no início, eu queria trazer aquilo como da mesma maneira que eu trazia os florais, e aí eu percebia, peraí, mas é muito diferente. Porque quando você traz uma essência, você traz todas as essências. E você traz, inclusive, as essências que não foram coletadas e que eu nem cheguei perto delas. Porque ela traz a informação e a inteligência da água, né? E aí você começa a ver a importância da água como um ser, não mais como um elemento. Então, a água, ela começa desde a divisão celular, de quando nós somos gerados no meio aquoso. Então, como uma célula se encontra ali, quando o espermatozoide se encontra com um óvulo, ele está no meio aquoso, tem água ali. Para ele se dividir, né? Para essa célula continuar essa divisão, é necessário água. E aí vai sendo necessário água para tudo, e nós vamos sendo gerados dentro d'água. E a gente vai esquecendo disso, porque a gente viveu ali 9 meses dentro do útero, dentro d'água. Então, a nossa criação é dentro d'água. E aí a gente volta até lá em Gênesis, na Bíblia, né? No capítulo 1, versículo 1, né? E não havia nada sobre a terra. Então, sobre a superfície da água foi soprado a vida, né? Então a gente vai, eu fui fazendo fui tendo esse entendimento e fui olhando para a água de uma outra maneira. Porque hoje, por mais que a gente saiba que a água é importante, ela é tão fundamental que nós estamos banalizando. Porque você liga a torneira, sai água. Você liga o chuveiro, sai água, né? Então, a gente não tem mais a gente não criou o hábito, ou esse hábito foi também tirado de nós, porque quando a gente vai estudar na história o poder da água na história, a gente vê, tem um pesquisador que se chama Vinícius Lara, e ele estudou sobre a água em diversas culturas, e o poder da água e o simbolismo da água em todas as culturas. O que se chega à conclusão é que em todas as culturas a água é extremamente simbólica. Em todas as religiões e filosofias e crenças, a água tem um simbolismo que quase 100%, ou se não for 100%, de renascimento e purificação. Então, quando ele volta lá e ele estuda isso, ele traz isso para a gente, falando, em tal crença existe o batismo, né? A gente tem o batismo no catolicismo, a gente tem, em várias e várias crenças, nós temos a questão da água envolvida com purificação, renascimento, né? E aí a gente começa, mas como? Como isso acontece se é só água, né? Então, aí a gente vai mergulhando mais, e eu fui mergulhando mais, me envolvendo com pessoas também que estudam a água, né? Conheci um pesquisador, não sei se posso falar isso dele, mas é o Paul Van Dyck. Ele estuda a fenomenologia da água há 40 anos, é um holandês. E o Paul traz coisas impressionantes e ele traz muito essa questão de vamos mudar, e eu vou te convidar a olhar para a água de uma maneira diferente de como a gente está acostumado a ver. Então, a gente está acostumado, por exemplo, hoje, você chega e fala assim, ó, isso aqui é uma caneta, né? E você pega essa caneta aqui e começa a escrever. A gente parou
de olhar assim, por exemplo, como se nós fôssemos, por exemplo, um extraterrestre e nunca tivéssemos acessado uma caneta. Então, como é que eu vou descrever essa caneta, né? Como eu vou descrever que para nós é uma simples caneta, mas um extraterrestre nunca viu? Então, ele fala, nossa, tem uma ponta que parece um material de plástico e tem uma ponta que engata aqui, depois tem isso aqui do meio, que dentro disso, não está saindo, tem uma tinta que você põe, aqui tem um outro invólucro e aqui tem uma tampa, e esse material parece ser disso, de aquilo. Então, como se relacionar com a água, o convite para todo mundo que está assistindo agora é não somente pegar a água mais e, por exemplo, beber. É começar a entender que, por exemplo, a água ela não tem forma. E para começar, a gente precisa começar a ter um olhar diferente, com um olhar de maravilhamento para aquele novo ser, começar a entender de novo esse ser, né? Então, imagina, a água, você põe ela, por exemplo, num copo, né? Ela toma a forma do copo. Olha só, a gente não para todo dia para ver. Ela tomou a forma desse copo, né? Ela toma qualquer forma, ela tomou a forma desse copo. Se eu mudar, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Eu mudar, quem caiu aí? Alguém caiu. Carlos, tá? Se eu mudar aqui e botar essa água aqui, nessa esponja, essa água vai tomar a forma, ela vai tomar a forma da esponja, ela vai entrar na esponja. Então, ela vai, ó. Todos os dias a gente vê isso. Mas quantas vezes a gente para se maravilhar com isso? A gente esquece. Isso passa, né? Então, a relação com a água, eu convido vocês todos a começar a mudar essa relação. Então, em primeiro, observar, né? Começar a observar a água antes de beber essa água, entender que ela é um ser, que ela está no planeta inteiro, que a mesma água que pode ter servido para nos gerar dentro do útero das nossas mães, já caiu na água de novo, já caiu na terra de novo, já se misturou com a água de novo, já viajou por muitos e muitos lugares, e a gente pode, inclusive, estar bebendo essa água de novo. Então, a água, ela tem esse poder como ser agora, e não mais como um elemento. Olhando para ela como um ser inteligente, porque quando se faz... quando se coleta uma água e se faz a essência dela, como o Dr. Bá nos ensinou, você vê a quantidade de informação e inteligência que tem ali. Então, essa água, ela tá permeando todos nós e, por ressonância, nós estamos aqui todos conectados também pela água. Porque o nosso corpo tem aí 70% de água, mais ou menos. E, então, nós estamos em ressonância, as nossas águas internas estão se comunicando agora aqui, né? E estão em comunicação com o planeta inteiro. Então, essa observação é que é o grande lance. Primeiro, observa. Depois, criar uma empatia com a água, querer entender quem é a água, entrar em ressonância com a essência da água. Quando a gente entra nessa empatia, de uma forma até meditativa, talvez, a gente vai para um nível de entender a essência dela. É como se a gente chegasse para uma criança e primeiro observar a criança de uma outra maneira.
Você começa a observar aquela criança, e então você, num segundo momento, você cria uma empatia com essa criança, para que você acesse, então, a essência dessa criança. Por exemplo, o que será que essa criança tem, o que será que ela vai ser, ou qual é a missão de vida dela. Então, é essa observação de olhar, observar, criar empatia, entrar em ressonância, e aí ir para a essência. Então, criar essa ressonância com a essência. Quando a gente cria essa ressonância com a essência, acontece um milagre. Quando a gente faz isso com a água, a gente entende a essência dela, né? E junto, na década que o Dr. Bach estava descobrindo e criando ali as essências florais, né, co-criando, redescobrindo, existiram vários tipos de descobertas muito interessantes no mundo também. Inclusive, em 1930, tinha um guarda florestal chamado Victor Schauber, da Áustria, que ele estava, no mesmo momento que o Dr. Bach estava descobrindo os florais, ele estava descobrindo a consciência da água. Então, eu falo, essa época foi uma época de grandes descobertas, né? Tivemos ali, acho que Nikola Tesla também, descobrindo várias coisas, tá? Enfim. E ele começou, naquela época, em 1930, ele dizia isso, que se você observasse a água, se você entrasse, ele dizia que ele observava a água até o momento que ele entrava em transe, e quando ele entrava nesse transe, a água contava para ele os segredos e os mistérios do universo. Então, naquela época, ele começou a inventar várias coisas que estavam relacionadas com a água, porque a água contava coisas para ele. E ele, então, começou também a estudar sobre o poder do vórtice que existe na água. O vórtice é aquele movimento giratório, né? Que existe, isso é um padrão no universo. Então, ele começou a estudar aquilo e começou a olhar para o céu, olhar para a Terra e falou, peraí, isso daqui é um padrão que se repete. Que se a gente voltar para a geometria sagrada, a gente vai ver que esse padrão tem muito a ver com aquela fórmula áurea e com a fórmula de Fibonacci, que cria o universo, né? Que aí vai para a geometria sagrada, vai girando, se forma ali a flor da vida, e a partir daquilo tudo é criado. Então, ele começou também a estudar isso lá atrás. Ele não foi para o lado das emoções, como o Dr. Bach foi, mas ele foi criando aquilo, e ele já observou aquilo naquele momento, né? Então, conhecer o ser essencial de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer ser, faz a gente entrar nessa empatia, né? Então, a água, trazendo agora para o nosso conteúdo e para o tema, né, que a Rio Flor resolveu colocar, a gente vê que a água, ela é o ser de maior poder de intermediar conflitos e trazer equilíbrio. Não a água só em si, também ela, a água física, mas o exemplo que a água traz para que a gente entre numa empatia constante e infinita para que se crie o equilíbrio. Então, a gente observa a água ela não briga com nenhum conflito e ela não briga com obstáculo. A água contorna e segue. Uma das essências mais me surpreendeu até hoje que eu coletei foi a essência de Itaipu. Foi coletada ali um pouco acima das turbinas de Itaipu, né? E no Paraná, perto da Foz do Iguaçu ali. E
E eu tinha um pensamento ainda humano, eu falo, de pensar, nossa, eu vou coletar uma água aqui, essa água vai ser, tipo, revoltada, entre aspas. E minha grande surpresa foi, eu coletei a água de Itaipu, e a essência de Itaipu, o que ela traz é parcerias, é a virtude e a possibilidade de criar empatia e parcerias. E é uma que mais faz isso dentro do sistema Aqua, pelo menos por enquanto, essa essência, né? Ali, aquela região é a região de 3 fronteiras, nós temos 3 fronteiras ali, que é Brasil, Paraguai e Argentina, né? E essa essência ali, ela vem trazendo a possibilidade de você fazer todas essas parcerias, criando empatia e trazendo um crescimento comum. Tanto é que ela foi coletada na única região binacional do Brasil, né? Binacional, não é do Brasil, que é uma região que é Brasil e Paraguai. Ali não é só Brasil e não é só Paraguai, é Brasil e Paraguai. E nós tivemos a guerra no Paraguai. E aqui, nessa região que eu nasci, onde eu moro hoje, que é bonito, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós tivemos a guerra do Paraguai muito acirrada. Foi muito forte aqui o conflito, né? E nós temos essa memória aqui, muito forte. Até hoje tem uma coisa assim de brasileiro com Paraguai. A gente convive, porque está aqui do lado, né? Mas sempre tem, às vezes você olha, tem uma comunicação, sabe, meio estranha, o próprio brasileiro colocando tentando colocar o Paraguai no patamar mais baixo, o Paraguai também tendo um certo conflito com o brasileiro, não é mais nada declarado, mas ficou essa memória. No Paraná, o conflito não foi tão ostensivo como foi aqui. E lá é diferente. Eu pude perceber que o campo lá, entre o Paraguai e o Brasil, ele é mais empático mesmo, ele é mais equilibrado, ele é mais harmônico. Então, essa água ali, ela me trouxe essa informação que para mim foi muito importante, que um lugar que foi todo alagado, um lugar que tinha várias cachoeiras, várias quedas, ele foi todo alagado, né? Ele foi invadido, né? A natureza foi invadida ali, foi criada aquelas turbinas, foi criada a usina ali. Se você olhar pelo ponto de vista de sustentabilidade, é uma afronta, uma aberração. Porém, a água coletada ali é como se ela vem para você e fala assim, quer dizer, ela não sabe disso, ela não tem esse propósito de criar mais conflito. Ela simplesmente vem ali e harmoniza. Tanto é que essa essência você toma, vamos supor, a essência de Itaipu, a tua vida fica muito mais cheia de parcerias. As pessoas começam a chegar, sabe? E você começa a ter uma vida mais fluida e trazendo parcerias. Logo abaixo tem a região de 3 fronteiras, onde eu também coletei uma água bem no ponto das 3 fronteiras, que é o Rio Paraná, que traz ainda mais essa força de cooperação, unindo as 3 nações ali, no melhor que elas podem ter, e o Rio Paraná, que é um grande rio, que ele é um grande mestre, né? Trazendo a informação e trazendo o propósito ali de promover vida e sustentar a vida. Então, também ali, naquele momento, e na região de 3 fronteiras, trazendo muito forte essa informação de emaranhamento positivo, juntando as qualidades e o potencial de qualidade, das qualidades todas que aquelas águas podem trazer. Esse ponto é um ponto onde o Rio Iguaçu vem e se une ao Rio Paraná, né? Logo depois de ter passado pelas cataratas do Iguaçu.
Então, ele se une com o Rio Paraná e ali foi coletada uma essência. Então, ali em volta, 3 países juntos, né? E essa essência coletada naquele momento. Então, trazendo a informação ali das Cataratas do Iguaçu, do Rio Iguaçu, juntando com o Rio Paraná. É um grande encontro que possibilita esse momento dessas águas, trazem essa informação, essa inteligência de possibilitar uma harmonização muito grande para que as coisas todas fluam para o bem comum e para a nutrição de todos. Então, quando a gente vê a água hoje, o meu olhar para a água, ele mudou. Né? Eu tenho um movimento hoje, assim, às vezes a gente esquece, mas o meu movimento diário é reverenciar o copo d'água que eu estou tomando. Né? É reverência, é respeito, e depois entrar em ressonância com aquela água, porque ela é amor puro. A água é amor puro. Né? E isso tudo a gente só consegue fazer quando a gente, tipo, acorda. Quando a gente começa a olhar, e às vezes dando muita aula, e tem uma aluna minha que esses dias falou assim para mim, olha, você vai achar que eu tô louca, mas hoje eu peguei um copo d'água para tomar e eu falei, bom dia, água. Ela falou assim, e a água falou para mim, bom dia. Eu falei, mas é isso, porque nós estamos diante de um ser. Nós não estamos diante de um elemento mais, assim, nunca foi, mas que a gente pensava ser um elemento. E a água, a gente aprende na escola que são 3 fases da água, né? Sólido, líquido e gasoso. Depois, me aprofundando mais ainda, tem o 4º estágio da água, que se chama água hexagonal. A água hexagonal, ela é a água que tem uma partícula que tem uma fórmula de hexágono, e essa partícula é a partícula necessária para entrar dentro da célula. Ela tem que estar nesse formato para ela entrar dentro da célula, para ela fazer todo um movimento, né, otimizado ali naquela fisiologia. Então, a água hexagonal, depois foram descobrir que onde tem fontes e nascentes, a fórmula ali é uma água hexagonal. E a fórmula dela muda, né? Não fica mais H2O, fica H2O3, com bastante oxigênio também. Essa água, quando a gente coleta nas nascentes, porque tem algumas coletas, né, feitas, tem bastante coletas feitas em nascentes, você percebe uma consciência ali de nascer. Como nascer? De pureza. Tá? Como se nada fosse ainda... aquela informação ali, nada me atingiu. Eu tenho pureza aqui, eu sou pura aqui. Então, são os lugares onde existe mais essa informação. E alguns pesquisadores também que estudam a água, depois, mais ou menos na mesma época do Dr. Bado, Victor Schauberg, teve um outro que foi o Theodor, esqueci o sobrenome dele, deixa eu ver aqui, Theodor Schwenke. Ele também começou a estudar a questão da água, e junto com o Victor Schauberg, a questão do vórtice, a importância do vórtice. E hoje se sabe que no cosmos existem galáxias inteiras só de água. Então, nós temos galáxias muito maiores que a nossa Via Láctea, onde a Terra é só um pontinho microscópico. Nós temos galáxias inteiras de água no universo. E são várias galáxias, né? E eles começaram a fazer um estudo num instituto que se criou na Floresta Negra, na Alemanha,
esse instituto estuda só sobre o movimento fluídico da água, e eles estudam praticamente só o efeito do vórtice. E ali, com muitos experimentos que eles fizeram, eles chegaram à conclusão que o efeito do vórtice faz com que essa água que está aqui na Terra entre em ressonância com a água que está no universo e nessas galáxias de água que se chamam quasar, e traz, é como se ancorasse aqui na Terra de novo a inteligência cósmica, universal cósmica, trazendo de novo a inteligência cósmica para cá, ancorando aqui. Então, nós temos a água aqui, mas nós temos água nas galáxias, nesses quasares, com essa inteligência. E quando se faz esse movimento de vórtice, você ancora de novo. Então, quando um rio nasce, ele tem toda essa pureza, e conforme ele vai caminhando, muitas vezes ele vai se poluindo, o próprio movimento do rio e as cachoeiras e essa oxigenação que a água vai sofrendo, vai passando, e os vórtices que vão se formando durante o trajeto, vai purificando de novo e vai trazendo de novo a mesma informação, porque vai entrando em ressonância com a água da nascente onde ele nasceu e com a água do universo. Então, a outra observação, a gente não observa, quando a gente está num lago, num rio, a gente não observa os movimentos rítmicos que a água tem. A água faz esses movimentos de vórtices sozinha, e que você olha assim e fala assim, por que ela está fazendo isso? E às vezes a gente olha assim, nos meandros dos rios, existe uma correntinha de vórtice, vão se formando, se formando, se formando. Por quê? Porque este movimento faz com que essa consciência, a mesma inteligência, como se ela se auto-reestruturasse em forma na sua inteligência, se reestruturasse de novo na forma original, né? E eu já observei alguns peixes também que vão até a superfície, eles batem, principalmente aqui em Bonito, tem muito um peixe que chama piraputanga, é um peixe meio alaranjado, e ele sobe. Eu estava olhando um dia na água, observando a água ali, conversando com ela, e o peixe tá tudo tranquilo, ele sobe, ele dá uma abanadinha no rabo dele, ou nas barbatanas ali. Quando ele faz esse movimento, ele cria um vórtice, e aí lentamente ele desce de novo, né? E então, assim, toda a natureza entende essa inteligência e coopera com ela. Inclusive o peixe que está ali, todo mundo, né, acha que o peixe não pensa. Ele pode nem pensar, mas ele tem esse instinto, que é essa memória de inteligência da natureza. Eu estou falando aqui e eu não sou nada virginiana, e conforme eu fui estudando a água, eu fui ficando assim ainda mais, tipo, eu não preparo mais as aulas, porque sempre vai surgindo, e aí eu vou andando, eu falo, eu também tenho que ser água, né? Eu tenho que estar, para eu entender a água, eu tenho que agir como a água. E a água vem me ensinando que se eu agir como ela, eu fico bem e eu também continuo fluindo. Mais ou menos há uns 10 dias atrás, eu fiz uma coleta de uma essência aqui em Bonito, no Mato Grosso do Sul, num rio que se chama Rio Formosinho. E eu fui coletar essa água. E aí, no movimento dessa empatia e dessa conversa com a água, me veio a informação do não julgamento. E aí, esse momento da água, aquele lugar que ele estava passando, eu falo, a alma desse rio veio trazendo e conversando isso, o não julgamento. Porque a água, ela não julga em momento nenhum, né? E nesse lugar específico, foi muito interessante, porque eu fui fazer a coleta e
e coloquei o bol ali, o becker ali perto. Quando eu fui ver, perto ali dele, tinha um momento onde a água subiu muito e ela parou num lugar. E como o Dr. Bá também fazia, que tinha uma história, né? Totalmente, eu acho que quem pesquisa flor também, e a Celinha que vê os minerais, você tem um momento, você tem uma história que vai se contando enquanto a essência vai sendo criada. E esse lugar onde a água tinha empoçado, né? A água parou, então começou a criar ali um limo, né? Umas algas, umas coisas assim. E bem do lado dela, a água correndo. A informação que vinha muito forte ali é que o julgamento, ele não é dos homens. O julgamento, o dos homens é o entendimento. E é a coisa mais difícil, eu acho que uma das coisas mais difíceis da gente fazer é não julgar, né? Então, aquela água veio trazendo essa informação e esse movimento dentro de mim mesmo. Então, quando vinha alguma coisa ali, vinha aquilo, sabe? Como se ela abrisse aquela água parada, ela empoça dentro de nós essas águas. Quando há muito julgamento, essas águas começam a ficar empoçadas. Esses lugares de julgamento vão criando poços ou poças, e essas águas vão paralisando nesses lugares dentro da nossa consciência. Então, nesse momento, essa essência é como se ela começasse a trazer tudo aquilo e a limpar aqueles momentos, como se ela aumentasse. E a essência foi coletada numa corredeira onde tinha o quê? Muito oxigênio também, né? Quando ela passava ali, ela trazia dentro de mim todas as minhas águas empoçadas que tinham a ver com julgamento. E aquilo foi saindo, 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 e aí foi ficando tudo muito mais leve. E ela trazendo essa informação. O julgamento não é dos homens é o entendimento. Você não precisa ser uma pessoa alienada, você pode entender. Mas o julgamento não nos cabe. E foi muito forte, assim. Até hoje eu ainda não escrevi sobre essa essência, tudo. Tem um escrito meu lá que eu fiz na hora sobre ela. E era uma coisa muito interessante, porque eu fazia o escrito, estava dentro d'água, fazia as coisas, botava no lugar. A hora que eu volto, quando eu olhava, aqueles escritos tinham caído tudo dentro d'água. E eu saía catando aquelas folhas dentro d'água, fazendo assim para ver se secava. E, ao mesmo tempo, o rio falando, por que você não deixa embora isso também? Né? Quer dizer, definir e julgar. Aí chega um ponto que, às vezes, você fala assim, nossa, será que eu tenho que definir essa essência? Quando, a partir do momento que eu escrevo, eu também estou entrando num julgamento daquela água para poder levar, né? Então, assim, a água, ela é muito assim, é muito diferente as informações. Recentemente, acho que em 2018 agora, o Instituto Espacial de Stuttgart, na Alemanha, trouxe a informação que eles comprovaram que a água tem memória. E eles eles descobriram isso por acaso, eles não estavam estudando a água, mas pelos estudos que eles estavam fazendo, eles estudam sobre espaçonaves, sobre espaço sideral. Quando eles começaram a fazer alguns estudos, a água entrou, eles pegaram e dedicaram um tempo para estudar a água, e tem um espaço lá que é estudada a água. E eles fizeram um experimento que é diferente do Masaru Emoto. O Masaru Emoto, ele congelou os cristais de água, né, ali a 4 graus, e fotografou os cristais de água que traziam aquelas figuras geométricas de acordo com cada intenção ou propósito que foi colocado na água. E eles fizeram o seguinte, eles simplesmente pegaram gotas e botaram no microscópio e começaram a analisar as gotas. Então, eles começaram a ver que pessoas que punham o dedo dentro da água
antes de pingar no computador, aquela água já vinha com uma informação de como se fosse um propósito para aquela pessoa. E aí ela ia mudando, conforme ia passando o tempo, a forma geométrica dela ia mudando, sempre num formato meio parecido com galáxias, e ela ia como se ela fosse, como não, num movimento ali contínuo, ela não parava de se transformar, sempre nesse movimento e nessas fotos parecidas com umas galáxias, formação de galáxias. Em algum momento eles pegaram flores e colocaram dentro da água, e depois pegaram essas gotas que tinham sido colocadas flores e também colocaram no microscópio. Então, eles observavam que quando colocava a flor ali dentro, a forma não continuava se modificando mais. É como se você fixasse o desenho, que também eram desenhos muito bonitos, mas assim, os desenhos não continuavam a mudar. E aí, quando eu vi essa pesquisa, eu falei, nossa, aqui está a explicação de que quando eu comecei a trabalhar, por que eu tive tanta dificuldade para fazer essa mudança de essência floral para água. Porque o floral, ele tem um movimento ali, e ele é um movimento de consciência que ele faz aquele movimento, ou aqueles movimentos, mas ele para. E a água, ela continua fazendo o movimento. E hoje eu percebo, uma essência, às vezes você toma uma essência para uma coisa e eu observo que está vindo uma informação de uma outra essência que não foi tomada. Por quê? Porque a consciência é uma só, é um ser só. Então, ele puxa pela inteligência uma outra virtude que ele quer que acesse ali naquele momento. Então, é dinâmico. Ele é um processo dinâmico, né? É meio estranho falar, eu sei, para quem trabalha com floral, mas isso né? Então, a gente observa também que, por exemplo, trazendo de novo para o nosso movimento, até o nosso movimento na sociedade, nosso movimento de comunicação na sociedade, e a gente, às vezes, nós aqui, nós temos movimentos que nós achamos movimentos só laterais, é um movimento mental. Ou eu penso uma coisa, ou eu penso outra. Ou eu penso isso, ou eu penso aquilo, certo? E a água, ela nos mostra que ela tem um movimento para cima, para baixo, para o lado, para cá, e para todas as direções. Então, quando eu trago essa questão da água dizendo que ela a consciência da empatia, porque ela traz todas as possibilidades. E aí, no momento que ela traz essa empatia, que você simpatiza com ela, lembra que eu falei lá atrás? Você vai para a essência. Quando você vai para a essência, que é a essência sagrada. Então, você acessa a essência sagrada também dos outros seres humanos, não só da água, como de toda a natureza, mas como de todos os seres humanos. E isso cria possibilidades infinitas de cooperação. Então, é onde ela vira uma grande mediadora de conflitos. Então, a mesma água que eu estou bebendo hoje vai sair pelo meu xixi, vai cair lá na terra, vai entrar no lençol freático e alguém vai beber isso em algum lugar, ou vai cair num rio, enfim. Né? E como nós estamos nos relacionando com essa água? E aí entra tudo. As nossas águas vão captar todas as nossas... Como é que estão as nossas águas internas? E aí a gente entende melhor também aquela questão do curar a si mesmo. Essa responsabilidade de curar a si mesmo, né? Então, assim, eu tenho responsabilidade na água que eu bebo e na água que eu elimino também. E isso, imagine se todos nós tivéssemos essa consciência,
nós estaríamos num nível de consciência muito mais elevado. Porque, primeiro, quando você se observa, se empatiza e vai para a essência da água, naturalmente, essa água traz para você toda a força dela, porque você vê ela, você enxerga ela. Quando você enxerga, a ressonância é natural. Então, você entra nessa ressonância imediatamente, né? Então, assim, esse movimento também de vórtice é um movimento muito interessante, né? Então, hoje, assim, eu sempre ensino para as pessoas, beba água boa, de qualidade, e toda vez que você for beber uma água, faz esse movimento de vórtice dentro da água, ó. Esse movimento cria ressonância com a inteligência do universo. Isso é física, né? Isso não é ocultismo. Às vezes falam, isso é macumba. Não é. É física, né? E quanto melhor a água, quanto mais pura a água que nós bebermos, melhor para a nossa saúde. Por quê? Porque o nosso corpo não vai ter que ficar trabalhando o dobro, o triplo, para levar ela para aquele estado hexagonal. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas, eu filtro a água que vem da rua e bebo essa água filtrada. Essa água ela é muito pobre. Ela é uma água pobre, falando em nível de minerais, né? Até na formulação dela, ela vai ter que o seu corpo vai ter que trabalhar muito mais para chegar nessa forma hexagonal para as tuas células absorverem. Então, eu sempre falo isso, que eu acho uma informação importante. Beber água, água mineral e das nascentes mais próximas de onde você mora, porque ela não passou muito tempo no transporte, né? E a gente, quando entra também na consciência da água, a gente entra muito no vácuo. Isso também foi uma dificuldade para mim no início. Tem um momento que você entra num vácuo e essa vacuidade ela é própria da água. E é no vácuo que você muda as chavezinhas. É quando você está no vácuo mental, no vácuo do ser. E muitas vezes, a água, ela traz essa vacuidade, né? Enfim, ela faz esse movimento. A gente pensa assim, a água tem forma de tudo e se faz forma de tudo. Mas no universo, quando é observado, a grande tendência da água é uma forma de esfera. Ela sempre vai buscar uma forma de esfera. Você vê isso no orvalho de manhã cedo. Essa forma de esfera, né? Também. Como é que eu estou de tempo aí, pessoal? Estamos mais ou menos no nosso tempo. Ainda tem um tempo aí. Não, muito profundo, né, gente? Isso aqui dá 10 anos de curso. Tem muito. Eu falo assim, a vida da água, ela é intensa. E ela é... Hoje eu entendo a água como a consciência de Deus. Eu entendo a água como a consciência de Deus. Pode falar aí, Léo. Você botou a mãozinha? Eu conheci essa região de coleta que você estava relatando do sul, ali a Tríplice Fronteira, Itaipu. Eu visitei, fiz aquele passeio, né? Vi essa quantidade de água toda que você falou. Visitei o projeto deles de preservação ambiental. Enfim, eu fiz um passeio bem bacana lá em Foz do Iguaçu. Uhum. E a primeira vez que eu estive lá... Como é que tira essa mãozinha, gente? Depois eu tiro aí. A primeira vez que eu estive lá, primeiro foi deslumbramento, né? Que do lado do nosso lado, do Parque Brasileiro, você vê todas aquelas cascatas e eu fiquei... A minha tendência é sempre ficar com essa cara de... né? E meu primeiro comentário, quando eu estava em passeios e em contato com aquelas águas todas,
é justamente isso. Esse lugar apaga o mental da gente. Quando você falou vácuo, eu entendi perfeitamente. Porque a sensação de que eu tive foi exatamente essa, Vá. que apagaram o meu mental. E assim, eu estou aqui, eu estou desenhando, eu estou recortando, estou anotando o nome que você já... Eu tenho essa coisa de ficar mexendo, de ficar, sabe, o bicho pelo corpo inteiro. Aham. E aí lá eu tive sabe, eu falei, caraca, esse lugar apaga o mental da gente, né? Então, assim, foi maravilhoso. Aí, quando eu passei para o lado argentino, que o lado argentino ele tem umas passarelas são mais Chega amplas. mais próximas ali à garganta do diabo. Exatamente, você anda mais tempo por cima da água. Ali, então, quando eu cheguei lá nessa garganta do diabo, eu não tinha nem o que pensar. Eu só fiquei admirando e tirando foto e fiquei muito tempo sem falar nada. Então, quando você falou do vácuo aí, eu entendi perfeitamente. Perfeitamente. É muito louco o vácuo. Interessante porque, enfim, você falou na Piraputanga, né? E eu me lembrei eu passei 10 dias em Bonito com uma amiga, e aí eu pude realmente viver cada um daqueles rios, porque aí a gente ia e entrava, mergulhava, e aquele rio também que passa na cidade, que tem lá o parque municipal, e ali cheio de piraputanga e de dourados, né? E essa coisa da água, e as cores da água, porque tem rios com cores totalmente diferentes, tem aqueles claríssimos, porque tem muito cálcio, né? Calcário. O calcário, tem muito calcário na área, e ficar ali, e eu fiz pequenininho, assim, nós levamos, eu e essa amiga, levamos aquarela, e aí eu fiz 3 movimentos da Piraputanga. Ai, que legal. Eu tenho um desenhinho desse tamaninho lá, bom, a volta de lá foi a gente parar num lugar e assistir a queda das Torres Gêmeas. E foi Exatamente há quantos anos atrás? Porque foi bem hoje. 2011, né? Não? Acho foi 11 de setembro. 11 de setembro, gente! É hoje. 20 anos atrás. É 20 hoje, anos cara, atrás, gente. Há falando 20 da anos água e atrás. eu voltando de Bonito. E a experiência realmente, isso do vácuo, porque aí eu fui aprender a usar snorkel, né? Porque eu sufocava, e aí mergulhar mesmo, e aqueles peixinhos em volta de você, e aquelas plantas aquáticas. Gente, é uma experiência única. Depois, a caverna, com aquela água azul. Lago Azul, eu coletei essas essências. Eu vi a foto. Como é o nome dela? Da essência? O Lago Azul, né? É a gruta do Lago Azul. A gruta, né? Eu tenho até umas fotos que depois eu mostro para vocês. E eu precisei, porque eu ia entrar numa gruta. Nessa época, eu era claustrofóbica. E eu fui tomando floral, porque eu quero entrar na gruta, Tomei muito floral para chegar lá. E foi uma surpresa, porque não é uma gruta estreitinha. Não, ela é muito uma ampla. Cobertura enorme. É um salão. É um salão. E você chega aquela água que traz uma luz. Eu estou arrepiada, porque é uma água... Aquela gruta, ela é uma das essências de, assim, que eu chamo de matriz, porque ela traz, ela tem uma força muito grande de reconectar a gente com a essência sagrada. E aquilo que você viu lá na porta é um buraquinho dela. Quando você passa pelo buraquinho, os mergulhadores, tem uma mergulhadora aqui que eu conheço, que mergulha lá. Quando você passa por aquele buraquinho, você entra num salão do tamanho do Maracanãzinho. Meu Deus! E aí só entra a luz por aquela fresta. E assim, o que essas pessoas... Eu converso muito com mergulhadores, com guias de turismo. E assim, essa moça, ela fala assim, se eu tiver a fazer um pedido, se eu for atendida, ela falou assim, eu quero ter guelras. Ai, que linda!
Porque ela falou assim, é uma coisa, é uma imensidão quando você está lá dentro, e eu falo, e qual é a tua sensação? Ela fala, eu não sei te explicar a minha sensação é que ali está, assim, eu faço parte daquilo tudo, e você vira... A gente é natureza, parte da natureza, mas a gente está muito dividida hoje em dia. Nós fomos divididas pelo decorrer de tudo da sociedade, nós separamos nós e a natureza. Nós esquecemos que não existe nós e a natureza, é uma coisa só, né? E isso foi uma divisão também que veio junto com a questão de dividir o masculino e o feminino interno. E aí nós ficamos todos assim muito ansiosos, afetados. Eu falo, essa cisão que a gente ainda carrega, ela é um dos principais assim fatores que nos desequilibram muito, que desintegrou o ser da natureza. Porque as pessoas querem destruir hoje a natureza, né? Porque ela não se sente parte dela, né? Não sente mais que ela é parte. Você não ia querer arrancar um braço seu fora, né? Arrancar uma perna, só tipo, eu vou vender um braço. Não, estão me pagando 100 milhões pelo meu braço. Você vai vender? Cara, não tem preço, né? Vai saber, deve ter gente que vende. Esse ponto é tão importante, né, que sempre me afligiu muito, essa questão da separatividade, né? Você fala o homem e a natureza, o homem e os animais, né? Não existe isso. A gente sempre se coloca, né, assim, eu acho que a partir de um determinado momento, né, o ser que quer ser humano, né, porque ainda não chegou lá, né, se coloca sempre à parte, né, do E que acima. existe, da vida, né, a parte de tudo. A parte e acima, né? E acima, que é uma supremacia. E, na verdade, nós estamos nesse planeta há muito pouco tempo. Quando a gente vê, né, aquele estudo da linha do tempo, né, na verdade, esse ser que se diz humano, ele está aqui num breve, né, uma vírgula, né, um tempo assim, uma gota d'água no oceano cósmico, se é que tem esse tamanho, né? E a gente se coloca a parte acima. E isso, assim, eu acho que gera muito sofrimento, porque também você não encontra nada na natureza, né, com o qual você se identifique, né, e se sinta inteiro. Quando você se separa até do outro, né, como você falou, a questão do gênero, né, você se separa até do outro. Quando mostra que para você criar, né, fisicamente, você precisa do outro, né? A gente prefere os métodos artificiais cada vez mais. Mas isso vem lá de trás, né? Sim, sim. Muito lá de trás, né? Quando acabaram com as deusas, né? Quando o patriarcado assumiu, e aí a divisão, e acabaram com as deusas, porque as deusas, tinha os deuses e as deusas, mas as deusas elas estavam absolutamente conectadas com a natureza, né? Então, era pura natureza. E aí eu destruí tudo isso, acabar tudo isso, né? Enfim, quando também o cristianismo entrou nesses lugares todos em que a natureza era a gente vê o Brasil, quando o Brasil foi invadido pelos portugueses, né? O que os nossos indígenas, como é que eles vivem, né? Eles vivem em total comunhão com a natureza. A natureza é eles e eles são a natureza, né? Então, acho que tudo isso aí a gente sempre vai entrar em outras histórias. Aí vamos entrar num outro encontro. Outro encontro. E aí a gente volta, né? Assim, quando eu também começo a ter esse tipo de entendimento, a água me ensinou uma coisa. Quando eu começo a ir muito, ela fala: ei, para. Agora para e solta isso. Porque você não vai resolver nada
que aí a gente vai entrar no julgamento, mas E entra no conflito. E aí o rio sempre segue adiante, né? O rio sempre segue. Então, assim, Exatamente. o ensinamento da água, como eu estou assim, muito ligada, quando eu não estou fazendo a pesquisa, eu estou com a água, porque aqui tem muita água. Por exemplo, o rio, pode ser um desses, até que a Elisete mergulhou aí, que se chama Rio Sucuri. Ele é o rio mais cristalino do Brasil, né? Eu tenho ele aqui, deixa eu ver, se deixarem eu compartilhar com vocês, se eu tiver ainda tempo. Porque a água é a presença, efetivamente, no aqui e agora, né? O rio tem esse simbolismo, né? E aí a gente só pode transformar o nosso agora, né? Bom, teve isso tudo, mas e agora, gente? Né? Vamos mudar esse padrão de consciência, água, né? ela traz, o Rio Sucuri, que é um desses rios que eu acho que a Elisete mergulhou aqui, que você bota o snorkel, e ele tem os rios aqui, e o trabalho que os guias fazem bonito, a grande maioria dos guias, eles vivem na água, né? Eles já são até peixes ali. Eles conseguem fazer, eu já vi muitas experiências, já vi isso muito aqui, de pessoas quase tendo uma crise de pânico, e eles conseguem colocar a pessoa na água, devagarinho, conseguem colocar a máscara e conseguem fazer a pessoa ir para a água e se acalmar. Então, é a ressonância deles com a inteligência da água, porque se você se permitir, naquele momento, sair de todo aquele movimento de pânico, de ansiedade, de medo que você está, e se entregar, você também flui. Então, hoje em dia, na nossa vida, eu acho difícil ter uma pessoa assim que deve ter, né, completamente equilibrada, mas eu sempre penso no movimento do rio. Teve um dia que eu estava nadando, mergulhando, dando o Rio Formoso, que é o principal rio que tem aqui, o maior, e eu estava numa correnteza e eu mergulhava e eu estava querendo ir contra a correnteza, por baixo da água, para chegar numa pedra, para botar a mão, para ficar segurando. E é naquele movimento, como eu já tenho também essa sensibilidade grande com o rio vem para mim e ele fala assim, por que é que você está nadando contra a minha correnteza? Entendeu? Ele falou assim, eu não quero aqui nada contra, eu vou para frente e eu tenho uma única direção. E ele segue aquela direção dele. Então, assim, a água, ela é a grande mestra, né? E eu ouvindo algumas pessoas falar, e ouvindo um cara também que chama Bruno Caverna, que ele é muito interessante, ele tem um trabalho de corpo com água, chama corpo fluido. E ele estava falando, a água, como a gente tem esses quasares lá nas constelações e as galáxias de água, ela traz essa informação para a Terra, né? Ela é a ponte de sabedoria. Então, a água, ela é como se ela fosse ali o arcano 5 do tarô. Ela é o pontífice, né? Ela é o hierofante. Se existe um arcano para a água, para toda a água, né? É o pontífice. É aquele que antigamente falavam que eram os padres, tal, né? Mas ela é o pontífice. Ela traz a sabedoria, a inteligência cósmica, onde tudo foi criado, e qual é essa inteligência que criou tudo, e traz de novo para ela aqui. E nós temos essa possibilidade. A gente precisa entender e se conectar mais com ela, né? A Renata, quer falar? É Renata? Oi, Andréia, é a Renata. Sim, o meu nome Samiase é água. Eu tenho toda uma que legal. Com a água muito grande e estou assim adorando a conversa. E eu queria esclarecer com você algumas coisas, né? Quando você está contando para a gente que a água tem essa possibilidade de estar se renovando sempre e nascendo pura, e quando ela nasce pura, então ela também deixa as memórias dela, né? Porque se ela se renova, quando ela nasce pura nas nascentes, ela viria sem as memórias? Isso é uma pergunta para você.
Então, isso daí E também... outra coisa, e as águas, então, no fundo, não tem água que não seja boa, não é verdade? Então, isso daí é uma grande questão que no início eu nunca coletei, lógico, eu nunca coletei água poluída, essas coisas todas. Água, tipo, nunca cheguei perto, eu tenho até curiosidade de fazer isso. Quando é feito, pelo menos assim, quando é feito a coleta da forma, né? Eu uso os mesmos métodos do Dr. Bach. E eu coloco ali, não vem, ainda não percebi, nunca veio, nenhum tipo de informação negativa. Só vem a essência da água. Agora é o que eu estou falando para vocês. Eu nunca fui, tipo, no esgoto. Mas eu acredito que a essência da água, ela permanece. Por exemplo, se você pega o rio Tietê ali, 300 quilômetros para baixo, ele já está despoluído. Porque ele vai passando pelas cachoeiras, ele vai passando, e ele é despoluído ali. Então, o oxigênio, que faz parte também da água, ele tem a capacidade de ir purificando essa água novamente. Né? Por exemplo, eu podia dizer assim, eu coletei Itaipu, um pouquinho antes de Itaipu e coletei abaixo de Itaipu. Eu não vejo nenhum tipo de informação naquelas águas ali, informação de consciência negativa. Então, por isso que eu também falo, a água é de uma inteligência tão grande que ela não traz isso quando a gente faz a essência, não vem essa informação negativa nela. Entendi. Né? E falando aqui na... eu vou Outra coisa que me chamou a atenção, desculpa, é quando você me disse que ao colocar a flor, é como se congelasse. Então, naquele momento, aquela água com a flor é a consciência da flor que fica. É a consciência da flor e aí é a memória da flor que ficou na água. Né? É o padrão consciencial, né? Que fica que a água aí recolhe aquela informação. E ela conserva, a ideia que eu tenho é que ela conserva o padrão, aquela informação. E como você recolheu e fixou com um brande, ela é como um carimbo. A flor vai lá, carimba a água, e a água incorpora, ela não deixa de ser água, mas ela incorpora. Lindo, né, gente? Aquele padrão, né? Muito lindo, né? E isso só pode porque ela é muito inteligente. Exatamente. E aí você pega, por exemplo, a água, você não põe nada nela, você só põe um conservante, ela fica assim, ó, ela é contínua, ela fica a consciência, ela tem a consciência da água. Ela fica aberta ao movimento que existe no cósmico, né? De tudo que está à volta dela, né? Eu acho que eu vejo aí a água, a consciência, né? Vendo assim, agora eu sou um veículo para essa virtude, né? Uma consciência maior, se colocando como a serviço, né? Serviço ali, como um novo propósito. Com um novo propósito, essa inteligência é muito maior, né? Se colocando a serviço, naquele momento precisa dessa virtude. A mais, talvez. É a generosidade que ela tem. Exatamente. Uma outra coisa assim que eu observo demais é a generosidade, é infinita. A água é infinita em generosidade. Então, por isso que eu falo, a água para mim é ali a consciência de Deus. Porque Deus, a consciência da criação, ela é extremamente generosa. Ela é infinita em generosidade, ela não para, entendeu? Não tem É uma coisa assim, é surreal, é difícil até explicar, né? É difícil explicar. A água vai passando por vários, ela vai passando por vários, ela tem um ciclo, né? Então, isso que eu ia falar. Ela tem esses ciclos todos e renasce pura. Então, pensei no próprio... Puro não quer dizer ignorante, né? Não, tem aquela pergunta sobre a diferença do que o discípulo faz para o Buda, né? Da criança e do iluminado. E aí ele fala que a criança é pura, mas ela não tem a experiência, né? O iluminado também é puro,
mas ele tem a sabedoria do próprio processo de iniciação. Então, a água, eu imagino, agora vou viajar aqui rapidinho, eu imagino que dentro do planeta a água tem os ciclos, né? E ela vai aprendendo com os ciclos, é uma coisa alquímica, né? Que quando ela evapora, né, ela sai pura, né, gente? Mas ela agrega toda aquela informação da experiência e torna pura para nós. Não, mas seria renascida, né? Esse puro renascido. Deixa eu colocar uma parte aqui para você. Como eu... Vamos viajar. Eu não vejo... 3 horas essa live aqui. Eu não vejo a água. A água, ela não aprende nada. Ela é pura, ela é inteligente na sua essência em todos os lugares. Para mim, ela é a consciência de Deus. Então, ela só vai passando, ela vai passar na sua generosidade de trazer cura, conhecimento e inteligência a este planeta e a todos os seres, aí também não é só os seres humanos, porque ela vai trazer a sua inteligência para as árvores, para os pássaros, para os animais, para os insetos, para os peixes que estão dentro dela. Então, ela é generosidade pura, porque ela é uma entrega pura, mas ela nunca vai ser tipo assim, eu sou uma criança que nasci na nascente, quando eu chegar na foz, eu vou ser adulta. Não é assim. Ela nasce inteligente e durante todo o percurso ela continua inteligente. Ela é inteligente em todos os lugares. O ser humano que poluiu a água, se ele sair fora do negócio, ela vai ali e se arruma de novo. Quer dizer, ela se purifica, mas ela não tem um aprendizado. Quem tem que aprender somos nós. Ela não. Ela é daquele jeito em todos os lugares. E o ciclo hidrológico, né? O ciclo seria uma purificação, mas não da inteligência dela. Exatamente, purifica aquilo que ela o corpo adquiriu como se fosse o físico, né? O físico da água, ele precisa daquela purificação, volta, vai passando pelas camadas, né? Até chegar lá embaixo no aquífero, fica lá... para voltar para a essência. Exatamente. Então, é o deixar ir, né? O que não te pertence, né? É o tempo de reclusão em que aí agora eu posso levar novamente essa inteligência para a superfície. A essência, né? Vamos assim, a água falando para ela mesma. Na minha essência, eu preciso sempre estar na minha essência divina, sei lá, sagrada, né? Sempre vou buscar a minha essência sagrada. Então, eu vou entrar. Imagine se nós estivéssemos nesse movimento a cada minuto, a cada instante. Eu estou aqui, calma, eu preciso voltar para a minha essência divina, eu preciso voltar para a minha essência divina. Então, ninguém iria se perder, né? A gente, por exemplo, vai faltar água em algum lugar ou outro, mas a água nunca vai sumir, certo? É até o ensinamento daquele lugar que não cuidou dela, que ela vai deixar de ir para ali, mas ela sempre vai ser água e ela sempre vai ter essa essência sagrada e sempre vai estar. E sempre vai estar fazendo essa ressonância com os quasares, que é a inteligência cósmica, a inteligência universal cósmica, né? Então, ela é uma grande mestra. Se você parar para observar a água, você fala, nossa, assim, é infinito, né? Tem uma pesquisadora também, a Emily Conrad, que estudou muito sobre água, e ela fala que a gente é água encarnada, que o bebê, quando nasce, ele é água encarnada. A água encarnou aqui num ser, né? Incrível essa concepção. Maravilhoso, gente. Se você pensa que o cérebro, o corpo como um todo, tem em torno de 70% de água, mas o cérebro tem em torno de 90% de água. Então, é água pura, né, na verdade. É água pura. Água pura. E se a gente parar para pensar, assim,
A água, ela é realmente um veículo de cura. Se a gente entrar nessa observação, na empatia, a gente acessa a essência dela. E a gente, a hora que você vai beber uma água, é muito diferente você beber uma água estando em ressonância com a essência dela do que você simplesmente virar o copo d'água. Exatamente. Porque, Andréia, beber a água com essa consciência iria limpar aquelas poças que você estava Exatamente. Isso aí. limpando aquelas poças que estão com julgamento, com aquelas emoções, enfim. Acho que eu nunca mais vou beber água diferente daqui para frente. Ela é um ser, você está isso. incluindo um ser vivo. É E igual- o que eu falo, é o maior ser consciente sobre a Terra, porque a Terra é outro ser. Mas a Terra é quantos por cento de água? Pois é, não é? 80% de água. Quer dizer, é como o Guilherme Arantes falou, né? Terra, planeta, água. Água. Isso aí. Muito lindo, Nós gente. temos que terminar, né? Muito lindo. Está na hora, né? Deixa eu fechar o microfone aqui. Estão vendendo alguma coisa ali. Ó. Maravilhoso. O homem está vendendo abacaxi, gente. Abacaxi É lá na com água. Luciana. É lá na Luciana. É na Luciana. Passou um Desculpa, eu carro fechei vendendo Lisete. ovos. Gente, então assim, deixa só. Eu vou fechar, pode ser. A minha parte, aí eu vou E a gente, então, o que a água traz muito para mim, vem trazendo que a única possibilidade é não resistir. Essa é a única possibilidade. Não resistir. E se entregar. Essa é a possibilidade que a água sempre me traz. Porque eu sempre observando, é isso. Não resista, se entrega. Essa é a única possibilidade. Num momento bastante difícil, mas é a única possibilidade. E desse jeito a gente entra em ressonância com a inteligência da água e com a nossa essência, com as águas dentro de nós, e a gente pode então começar a equilibrar mais as nossas águas internas com, quem sabe, com as nascentes e com as águas puras do nosso planeta. Fico muito agradecida por esse convite, estou sempre à disposição, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e também comemorando e honrando aí a memória do Dr. Eduardo Bach, agradecendo a ele por toda essa informação que ele nos trouxe. Obrigada. Obrigada, Andréia. Andréia, Nossa, muito obrigada. Queremos Foi você lindo. muitas outras vezes agora, minha filha. E acessem lá o Instagram da Aqua, que é a Aqua Essências, vou deixar aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho onde deixar isso. E, assim, é legal botar também o canal para pedidos, né? Porque nós onde eu queremos escrevo essa aqui que eu não água. tô Vamos botar achando? embaixo aqui. Né? O canal é aqua.com.br. É Aqua, mas, gente, eu não sei, eu sempre mexo com Zoom, mas hoje eu tô... Não tem problema, a gente vai botar embaixo aqui o contato. CQUAA, né? Tem dois. Coloca no chat. Coloca lá embaixo. Achei o chat. Lá você pode colocar. aqua.com.br. Tá. Nós vamos deixar embaixo do nosso vídeo o contato, tá? Tá. E os pedidos, no caso dos florais, pode ser feito pelo próprio site, né? Pelo contato. Eu tomei uma decisão quando eu iniciei a Aqua, que é trabalhar com os compostos, né? Então, são vendidos os compostos. Sim. Por vários motivos. Um dos motivos é logística, senão você também não consegue iniciar uma empresa do início, Sim. com concorrência com tudo. E também por uma questão o trabalho para formar esses compostos, de trazer um equilíbrio bastante eficiente em cada composto. E ali tem um aplicativo também que foi criado para as pessoas fazerem uma autoanálise. Eu sempre volto muito, quando eu acho que eu estou um pouco fora do caminho, eu sempre volto para os conceitos do Dr. Bach, né? Porque eu acho que ali tem muita inteligência,
E eu sempre volto nos conceitos dele, volto ali naquelas questões que ele trouxe, para não me perder e para não deixar de ser simples, porque o Dr. Bach foi muito simples, e a água ela é abundante, e ela é comum, e ela é simples, né? Então, não acho que seja uma coisa só para terapeutas, essas coisas. Tento trazer coisas simplificadas também para as pessoas que buscam esse autoconhecimento também. E qualquer coisa, falem comigo, meninas. Ai, muito bom, gente. Isso foi. Eu só vou falar uma coisinha aqui bem rapidinha, que é o seguinte: os sistemas solares também têm uma essência de águas. Ah, que legal. Chamada Luz da Manhã, que foi preparada no Morgenlit com água mineral de Friburgo, né? A fonte que o espaço tem lá, e foi preparada junto com as essências cristalinas que foram preparadas naquele momento, e ela faz parte de várias fórmulas, que foi a coisa que me veio botar dentro das fórmulas. E é uma essência maravilhosa. Luz da Manhã, porque é o nome Morgenlit, né? Quer dizer, luz da manhã. A gente homenageou o lugar, mas também o espaço, que nesse dia foi todo feminino, porque eram as pesquisadoras femininas, a dona do espaço, que é a Martina maravilhosa, e as cadelas, todas mulheres, cuidando daquele dia, e foi um trabalho das 6 da manhã às 3 da tarde, direto, acompanhando aquele sol que nasceu e que depois se pôs assim, de uma forma muito amorosa e serena. É uma essência que eu tenho com muito carinho, muito legal. Né? Andréia, não temos palavras, né, gente? Não. Meu Deus! Muito bom te ouvir. Bom, eu fico muito feliz, sabe? Vontade de aprofundar mesmo, porque Sim. essa questão da água, para mim, já vem há um tempo. O Julian anda trabalhando muito a questão da água, né? Chamando atenção para você. Mas a sua pesquisa, ela aprofunda muito isso, porque vai vivenciar, vai entrar em contato, vai trazer para nós essa essência que você está vivendo, não é? Para poder trazer para todos nós e a gente poder viver também a essência. É um prazer poder compartilhar. Eu tenho, né? A água quer ser compartilhada, ela quer ser conhecida mais profundamente. Isso aí. Então, e está em total afinidade com a proposta do nosso Setembro Floral, né? E com o fechamento desse mês comemorativo, num momento tão especial que nós estamos vivendo dentro do coletivo. O coletivo planetário, né? Nesse momento de pandemia, né? E o coletivo também do nosso país, que também está vivendo momentos muito delicados, onde essa consciência da água, da unidade, né? Eu achei o título maravilhoso, porque a gente precisa transpor o limite das polaridades e dos desafios, onde a falta de amor nos separa, né? A gente precisa desse exemplo da água que une tudo, né? As diferenças existem, mas o amor tem que nos unir, né? O amor, né? A nossa empatia, a gente precisa de empatia, a gente precisa o cultivo da empatia, né? Porque assim, a falta de empatia leva à morte. Nós estamos vendo isso, né? Na pandemia. A falta de empatia leva à perda das pessoas que a gente ama e afetando os animais, o meio ambiente, né? O planeta como um todo. É a falta de amor. Então, e a água é amor, né? Exatamente. O exemplo da água fala, por favor, né? Vamos nos amar, vamos nos unir, vamos ser empáticos, porque só na unidade nós vamos alcançar a paz, a serenidade, o entendimento,
Precisamos de muito trabalho, né, Célia? Muito trabalho, Muito incansável. trabalho. É amor, né? Porque É amor. A água ela é democrática. Porque Ela é para todos. democrática. É totalmente democrática. A água não Exatamente. julga, né? A água não tem julgamento. Eu acho que Não. o maior exemplo de Ela chega para nutrir, ela chega para... E aí, vamos lembrar que este nosso país, ele tem muita água. Ele é um dos países, se não for o país que mais tem água no mundo. acho que tem 20% de toda a água do mundo. Então, e nós vamos estamos também, né, assim. confiar na água. Vamos botar confiança e empatia com a água, porque aí a gente vai ter empatia com o amor e a gente entra em ressonância com o amor. E é só amor mesmo que cura, né? E a água é amor puro. Essa é a mensagem do Setembro Floral da Rio Flor, né? Que venha o amor, né? Que nós possamos cultivar o amor, levar o amor, né, para todos os lugares, em todos os nossos pensamentos, palavras e gestos que sejam amorosos, né, replicando o ensinamento das águas. Andréia, uma gratidão imensa por esse banho de amor que você nos trouxe, e nós teremos muitas outras oportunidades. Agradeço a todos que acompanharam o Setembro Floral, né? Toda a equipe que está aqui, que trabalhamos incansavelmente, essa é a verdade, a gente está lá na resistência, e que isso que nós estamos levando possa ser compartilhado com todos os que estão nos assistindo. Muita gratidão, muito obrigada a todos. E parabéns ao Dr. Bach, que, afinal de contas, é o aniversário. Meu Deus, eu não ia nem falar, Dr. Bach, fala sério. Estou embevecida aqui com a água, né? Nada disso seria possível se não fosse o Dr. Bach, que era um ser, gente, à frente do tempo. Ele preparou o Rock Water. Dr. Bach deixou várias portas abertas, das essências florais, minerais, das essências de águas, as essências ambientais. Ele trouxe uma mensagem que extrapola, né, a diversidade, a separatividade. Né? O Dr. Bach era amor puro, né? Se deu nesse trabalho, foi uma vida devotada. É o nosso mestre, né, iluminado, e contamos ainda com as emanações amorosas daquela alma. Né? Muito obrigada a todos, gente. Obrigada, meninas. Obrigada. Até mais. Bem, pessoal, depois desse dia maravilhoso, onde tivemos a apresentação da Andréia, que trouxe as suas essências do Sistema Aqua, para encerrar o Setembro Floral, nós vamos compartilhar com vocês a notícia, né, de que, visando atualizar os terapeutas florais sobre as novas normas de biossegurança, o Conaflor, junto com as suas associações, atualizou o manual, né, de orientação dos terapeutas florais, que ficará sendo compartilhado nos sites das associações e do Conaflor. Esse é um novo manual fresquíssimo, né, que tem por objetivo, né, gente, levar aos terapeutas florais as orientações mais importantes para o preparo, né, para aqueles que fazem o preparo em consultório, em trabalhos sociais, né, que é muito importante que a gente tenha alguns cuidados de biossegurança. Então, o manual ficou bem claro, bem objetivo, tá? E vocês vão poder ter acesso a eles, e a gente espera que, em breve, a gente possa disponibilizar fisicamente na forma de cartilha. Esse é o nosso sonho, né? Porque sabe que terapeuta floral gosta de papel, né? Então, sempre é bom ter o acesso a essa versão impressa, que a gente espera poder estar
preparando para vocês. Eu vou compartilhar aqui bem rapidinho a capa do nosso manual, tá? Espera aí que eu vou abrir aqui. Espera aí só um minutinho. E vou estar aqui compartilhando com vocês essa versão. Ok, está aqui a versão do nosso manual. Está visível, gente? Ah, então. Tá sim. Então, essa é a capinha do nosso manual prático, tá? Que vocês vão ter acesso a ele, que está sendo lançado aqui fresquinho, tá? Com as definições, os procedimentos, isso que é bem importante, né? Os POPs, para que a gente possa trabalhar de uma forma segura, tanto para o terapeuta, quanto para os nossos clientes, tá? Então, aqui é a capinha do nosso manual, tá? Então, depois vocês vão ter acesso lá no nosso site da Rio Flor, no site do Conaflor e no site das nossas associações irmãs, né, vinculadas ao Conaflor. Nós esperamos, sinceramente, que vocês tenham aproveitado muito esse setembro floral, né? Esperamos que vocês, quem não assistiu a todos os eventos, podem ir lá, né, e ter acesso, que está gravado no nosso canal do YouTube. E também assistam as gravações dos eventos que foram realizados pelas outras associações ligadas ao Conaflor, tá? Então, vamos levar a nossa presença, aproveitando ao máximo esse momento e divulgando. Então, fiquem com Deus, nós agradecemos muito a participação de vocês e esperamos que vocês continuem conosco daqui para frente. Abraços floridos para todos. Tchau, fiquem com Deus.